Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que estiver vendo esse vídeo da bancada, a gente vai comentar sobre a base do Galo, né? Tem muita coisa para comentar, o planejamento da temporada. Mas primeiro, pedir que quem estiver vendo o vídeo se inscreva aí no canal, dê o like no vídeo, porque é muito importante para a bancada. Estou aqui com o Yuri e a gente vai trazer o assunto que foi talvez mais comentado no dia, que foi a demissão do Erasmo Damiani, que é o gerente da base do Galo, né? Como é o principal cargo ali, coordena tudo na base. E aí, Yuri, quiser dar boa noite, não, né? Já dei spoiler do horário que a gente tá aí gravando, mas falar aí pra galera e também falar um pouco do assunto do vídeo. Salve pra galera que tá assistindo a gente, que tá sempre acompanhando a gente aqui. Muito obrigado, reforçando o pedido de Samuel aí. Já larga o dedinho no like aí pra ajudar a gente. Já compartilha esse vídeo com a galera, que a gente tem coisa importante pra falar a respeito do assunto do dia aí, né? Damiani demitido. A visão mais simplista é aquela de que o Sub-20 foi mal no Campeonato Mineiro, portanto ninguém presta e precisa-se de uma reformulação da base, que há anos a gente não revela ninguém, etc, etc. Essa é a visão simplista. Mais do que o nome em si, tá? Mais do que uma defesa do nome ou de quem quer que seja, a pessoa que esteja à frente desse cargo no Atlético. Eu queria provocar uma reflexão aí para quem está assistindo a gente a respeito de processos, a respeito do que é feito hoje no Atlético com relação a processos, com relação a método, com relação a onde queremos chegar, o que queremos ser, sabe? O Atlético troca de gerente das categorias de base mais uma vez, até 2020 ou 21, não sei, era o Júnior Chávari, até um pouco depois disso, eu não lembro, mas até pouquíssimo tempo atrás era o Júnior Chávari. E a gente troca mais uma vez. O Júnior Chávari que também não ficou tanto tempo assim, tá? Ah, mas só se o cara ficar 10 anos é que ele consegue. A questão é maior do que isso um pouco. A questão é que, há pouco tempo atrás, para a gente manter as coisas num recorte recente, mas saibam que isso é um padrão da forma com que o Galo trabalha a, a construção, a criação de processos nas categorias de base. O Atlético tinha o Júnior Chávari, o falecido Júnior Chávari, como gerente das categorias de base. O Chávari tinha claramente um método ali, né, uma preferência por reforçar as equipes maiores, né, o Sub-20, talvez o Sub-17, mas a gente via muito jogador chegando quase pronto aqui no Atlético. Foi o caso do Caleb, inclusive, que hoje está brilhando, de certa forma, aí no Fortaleza e tudo, para manter um Bremer. exemplo mais claro do ponto aqui. Bremer, que é outro caso excelente, lembrança. O Bremer, que é um outro exemplo desse método de trabalho do Xavre. Aqui eu não quero fazer juízo de valor do que está certo, do que está errado, do que eu prefiro, do que eu acho correto. O Galo troca o gerente. A gente até passou por uma pequena mudança ali entre o Xavari e o Damiani. Chega o Damiani com outro pensamento. O Damiani pega as categorias desde o sub-13 do Atlético e começa a reformulação a partir dali. E é a partir desse momento em que a gente começa a enxergar alguns nomes muito abaixo da idade, como o Foguetinho, Gabriel Veneno, o goleiro Pedro Cobra, que ainda está com idade de sub-17, etc. Ou 18 agora, sub-20 agora, né? Mas Ele acabou de a fazer gente 18. começa a ver Você só agora. jogadores. Acabou de, pois é, acabou de fazer 18. A gente começa a ver o Atlético olhar mais para essas categorias. Isso, para mim, é um sinal um pouquinho preocupante. E aí é porque é onde eu quero chegar, do porquê que eu não acho a demissão do Damiani uma coisa tão positiva assim como a maioria pode pensar vendo na superfície. Porque o Atlético não tem processo. O Galo é um clube que não tem processo. O Galo não tem um objetivo claro para as categorias de base.
a gente não sabe o que, que o Galo quer das categorias de base. Qual é o plano do Galo? O que, que a gente pensa sobre transição? O que, que o clube pensa sobre transição? O que, que o clube pensa sobre captação? A gente vê nomes chegando e saindo, a gente vê reformulação a cada 2 anos, e a gente vai ver essa reformulação agora de novo. Eu espero que não busquem a solução caseira, e a gente vai ver um novo gerente, um novo diretor, que seja, chegar aqui e falar: vamos escolher tal método, vamos buscar a captação de tal jeito, vamos falar um monte de termo legal, e falar: daqui a 5 a 10 anos a gente vai ver, começar a colher os frutos disso, porque o investimento já é feito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, para quem está assistindo a gente agora, o Samuel é um cara que acompanha bastante a base, ele sabe disso. Quantas vezes esse discurso de daqui a 5, 10 anos ele foi repetido, e principalmente nesses momentos de demissão e chegada de um novo coordenador ou um novo gerente ali para as categorias de base. Essa demissão hoje ela indica para mim que o clube continua cometendo o mesmo erro. O clube ele ainda não aprendeu, ele ainda não sabe o que quer. A gente tem esse grave problema, né? Porque o Damiani começou a trabalhar nas categorias baixas do clube, né? Tem até sub-10, né? A gente sabe que o clube já trabalha muito lá embaixo, porque hoje os clubes buscam um jogador mais cedo que possível, igual aquele menino Milani lá que saiu, que o Galo conseguiu contratar, menino muito jovem, não sei a idade dele, não lembro exatamente qual a idade, mas saiu que o Galo venceu a concorrência, e você tem que investir, né? Verdade que o Palmeiras já bota muito dinheiro na mão dos meninos da cidade para desenvolver e ganhar bilhão no futuro, que o Palmeiras tira aí, né, por ano, é só em venda de base. E o Galo tem certos problemas, igual teve uma entrevista do Damiani recentemente para um podcast que ele falou da questão do investimento, comparando com o Palmeiras, né, que o Galo prometeram a questão de investimento alto na base, né, e a gente tem esse problema com o salário dos jogadores, que não é para concorrer com esses grandes clubes que investem, não é igual o Galo tem hoje. Então, tem esse problema e eu acho que isso foi um dos catalisadores para ele ser demitido, né? Até falar publicamente assim da falta de investimento, que todo mundo sabia, né? Mas só acabou confirmando mesmo a situação. E esses frutos do Damiani, eu acho que é muito simplista, igual você está falando, é reduzir a base do Galo ao sub-20, né? Não é porque o sub-20 fez um trabalho ruim, foi ruim mesmo, tem poucos talentos ali de se tirar, mas a base não é o sub-20. O sub-20, na verdade, é a menor parte da base, é só uma categoria. Então, e é a categoria que o Damiani deve ter menos trabalhado, né? Porque já eram os meninos que chegou aqui, já eram mais velhos, então é o que ele menos trabalhou. Então, se for demissão por conta disso, eu acho muito raso, né? Até para aproveitar que jogar desculpa que os meninos não pontuaram no Mineiro, né? Que já é outra situação, acho que pode ter sido jogada essa desculpa. Mas os frutos do trabalho do Damiani, eu acho que foi demitido de uma forma cedo que a gente ainda vai ver acontecer, né? Talvez entre outro gerente aí, outro diretor que seja, e a galera vai estar elogiando isso aqui. Nossa, olha como que a base mudou. Não, era só os frutos que o Damiani começou a trabalhar lá no início dele. Então, é muito complicado. Igual esse sub-17 do Galo, que tem muitos bons talentos aí, né? O Pedro Cobra, que até estava aí, o Vitão, o zagueiro, o Gabriel Veneno, que ainda tem 15, né? Tem o Índio também, que tem 16. Então tem muitos jogadores aí que podem se desenvolver e virar grandes jogadores, que o Damiani buscou, o Pacini, que é o lateral esquerdo, que o Damiani também foi buscar no Flamengo. Então, aí depois alguém vai receber esse crédito, né? Porque o Galo não teve capacidade de dar tempo. E aí a gente vai ter que zerar os processos de novo e vai ter que, vamos falar a verdade, se o Galo não quiser recomeçar tudo de novo, vai ter que buscar alguém com uma mentalidade muito parecida, né? De trabalhar lá embaixo, igual o Damiani faz, mas se quiser buscar alguém igual o Yuri falou do Chavre, de pegar jogadores mais prontos, já para jogar no profissional também, já muda tudo, né? Já é todo um recomeço que o Galo vai ter que fazer. Então é muito complicado isso. Zerar o trabalho assim, um trabalho que tinha 4 anos, pouco, né, para base, não dá tempo para aplicar muitas coisas. Então, o Galo, eu acho que é uma decisão errada, mas vamos ver quem o Galo contrata para o lugar também, que vai ser importante para saber se alguém experiente que esteja no mercado
Mas o Damiani deixou alguns jogadores aí que a gente vai poder ver mais para frente, que vai sair deles, né? E espero que sejam bem aproveitados, todos os jogadores. O Sub-20 não foi bem, mas não é uma desculpa. E também acho bem simples resumir tudo que ele fez na base só pelo Sub-20, porque fica muito fácil de fazer uma análise desse jeito, né? O Sub-20, isso, aquilo, e pronto. Aí fica fácil resumir todo o trabalho que o cara fez. Você tem que buscar jogador novo lá, conversar com os pais, todo o trabalho, aplicar método do menino do Sub-10 até quando ele chegar no 17. Então, eu achava ele um bom profissional, mas o Galo consegue achar melhores, mas o problema grande é ter que recomeçar todo esse trabalho. Recomeçar esse trabalho vai dar... É um tempo, viu? Porque vai começar o trabalho, vai ter que falar, não, são 5 anos para recomeçar. Vai ter paciência? Os donos vão ter paciência também quando a torcida reclamar, falar alguma coisa? Aí vai lá, demite. Aí começa tudo do zero de novo. Teve tempos aí de a gente passar e ter coordenador, ou seja, gerente, tanto faz, num período muito curto, né? Trocando muito rápido. Então, tenho medo disso acontecer. E isso que é um clube que se diz profissional, né? SAF e tudo mais, que era para estar acontecendo isso e não tem noção do que está fazendo, os métodos que tem que ser feitos, porque demitir ele agora, depois da copinha, já demitia antes, então fazia tudo de novo. Não faz sentido, mas é complicado, né? Uma situação difícil e o Galo vai ter que se reencontrar, porque a base do Galo vem penando com alguns tempos, mas eu acho que o maior problema hoje é a estrutura e o investimento que o Galo não traz para os meninos. É claro que o CT tem estrutura e tal, mas compara os grandes times aí que investem mais. Então, e o investimento nem se fala, porque Palmeiras, Corinthians, Flamengo, você já vê notícia que eles pagam bastante, um salário bem considerável para manter os jogadores no time. E hoje a gente não consegue acompanhar nisso, né? Que se a gente tá com problema até para contratar, contratando só com o dinheiro da venda do Paulinho, imagina para conseguir fazer o que esses clubes fazem. Mas, Yuri, tem algo a complementar ou pode? Você foi perfeito aí no seu comentário. A gente realmente é preocupante essa questão do recomeço sempre. A gente está sempre partindo do nada. Aí quando a gente acha que está chegando a algum lugar, a gente volta para o zero, volta para o nada, a gente permanece correndo atrás do próprio rabo aí. Então, tudo acaba sendo muito previsível no Atlético. A forma como as coisas são feitas, elas acabam sendo muito previsíveis. E é mais uma coisa que de associação para a SAF não mudou absolutamente nada. Porque se for por trabalho ruim, que a torcida critica, porque o CEO tá no clube ainda, né? Boa pergunta também de se fazer, pra gente querer saber também o motivo disso. Que é o mais criticado, né? Do que a base ainda deu alguns, pode ter considerado alguns resultados, mas o CEO do Galo é uma maré péssima, né? Mas eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui, dar um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que passou. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal que é importante, né? E um bom dia, né? Para todo mundo que passar, já ia falar boa noite, mas bom dia para todo mundo. Agradeço aí a galera que assistiu nosso vídeo, dê um like, não se esqueçam e até mais.